Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e agora você vai assistir a segunda parte do vídeo sobre a segunda temporada de Jessica Jones, uma das séries de super-heróis da Marvel na Netflix. No vídeo anterior eu só tinha assistido a 5 episódios, finalmente eu terminei os 8 que faltavam e agora, com spoilers, eu vou comentar o resto da temporada. Será que a minha opinião mudou? Jessica Jones é uma detetive particular com superpoderes, principalmente o de quebrar cadeados e fechaduras, e ela recebe um caso que pode esclarecer a origem dos seus poderes. Enquanto isso, Trish Walker, a irmã adotiva de Jessica, descobre uma droga que dá a ela poderes temporários. Malcolm Ducasse, o vizinho simpático, passa a investigar os casos da Alias, e Jerry Hogarth, a advogada, que dá os trabalhos para Jessica Jones, ela descobre que tem uma doença incurável. E a trama da segunda temporada gira em torno desses 4 personagens. Krysten Ritter aproveita demais a ótima personagem que é Jessica Jones e o resultado dessa união é incrível. Jessica Jones é uma personagem introspectiva, então oferecer emoções para um público não é uma coisa muito fácil, e Krysten Ritter faz isso com muita propriedade. Sua Jessica Jones é a melhor personagem feminina do universo cinematográfico da Marvel. Os dramas pessoais da Jessica seguram toda a temporada, são bons, a gente acredita na confusão mental dela e até consegue aceitar algumas pataquadas do roteiro só por conta disso. O desenvolvimento da trama é bem ruim. A trama em si não é até interessante, como trata os personagens, os seus dramas pessoais, mas o desenvolvimento é pobre. Quando eu assisti aos 5 primeiros episódios, eu aceitei o ritmo lento, pois até aquele ponto havia uma ideia de investigação, de construir um suspense, um enredo interessante, mas depois desse ponto a coisa meio que desanda. No final do 5º episódio, o gancho era a quebra de um aquário, as pessoas correndo, o que será que ia acontecer? Finalmente teríamos um momento para Jessica Jones mostrar todo o seu poder e salvar pessoas? Não! Chega o 6º episódio e a única coisa que sofreu com a inundação foi o celular dela, e ela enfiou num saco de arroz e pronto. E essa falta de impacto segue por toda a temporada. A gente vê os mesmos personagens em um comportamento repetitivo, todas as vezes parece que eles estão fazendo a mesma coisa de novo e isso cansa o espectador. A gente já entendeu que a Trish precisa da droga, a gente já entendeu que a Jerry não aceita a doença, a gente já entendeu que a Jessica ama a mãe, mas ela não consegue lidar com o fato dela ser uma assassina. A gente já entendeu isso nas 5 primeiras vezes que o roteiro coloca isso na nossa cara, pra que colocar mais 10 vezes? Eu parei para pensar que o conteúdo dos episódios giram em torno do mesmo assunto, isso faz a série patinar demais, parece seguir com o freio de mão puxado, e isso me fez me sentir desinteressado com a trama. Ok, eu quero saber o que vai acontecer com a mãe da Jessica, mas ao ver que a coisa não andava, eu me peguei desinteressado pela série. Eu pensei em diversos momentos em simplesmente acelerar os episódios para terminar logo ou para ver se ia acontecer finalmente alguma coisa interessante. Não fiz isso, mas eu senti muita vontade. E o climão novelão que se instalou depois do 6º episódio não ajudou em nada. Relacionamento conturbado entre mãe e filha, amiga que se envolve em drogas, a chefe que tem uma doença incurável, como a minha vida é ruim, e todos os episódios restantes, se não tivessem uma qualidade superior de produção, poderiam caber facilmente na novela das 8. Existe apenas um episódio, com o Killgrave. A Jessica Jones matou um cara lá e de repente, na culpa, o Homem Púrpura aparece na cabeça dela para atormentá-la. Ok, essa introdução poderia ser legal, poderia gerar um elemento interessante para a personagem, poderia trazer o David Tennant de volta para a série, mas a verdade é que ela não serve para absolutamente nada, nem mesmo para acrescentar alguma coisa na trama da segunda temporada. Parece um episódio fora de contexto, em que nada do que aconteceu tenha verdadeiras consequências, que se a gente pulasse não faria a menor falta. O arco da Jerry Hogarth é bem fraco, introduz o drama pessoal dela, a crise profissional, a doença incurável, a necessidade da sobrevivência, como ela vai ligar esse drama todo. Aí, enrolação aqui, pataquada ali, quando acaba a gente percebe que não acrescentou praticamente nada na trama principal.
Tem bons momentos, como quando ela é ludibriada por alguns criminosos, tem, mas aí o Malcolm vai lá, grava um vídeo e pronto, todos os problemas da mulher estão resolvidos no instante, num senso de urgência desnecessário, tudo em 5 minutos. Mas a pior sensação, a que mais me decepcionou, foi a morte da mãe da Jessica Jones. Que raios foi aquilo? Parece que os roteiristas não sabiam como finalizar a participação dela. E no famoso senso de urgência, a gente já tá no último episódio, como é que a gente resolve isso? Eles decidiram tudo tão nas coxas que a cena, que deveria ter um tremendo de um impacto pro público, não teve nenhum. Foi um dos finais mais broxantes que eu já vi. Então, eu entendi porque a Netflix só liberou os 5 primeiros episódios. Esses episódios funcionam bem como uma introdução do resto da temporada, mas a partir do 6º episódio é preciso ter muito boa vontade e paciência, ou gostar muito de sofrência para chegar ao final. E eu assisti essa 2ª temporada completa porque é o meu trabalho, mas eu confesso que lá pelo 8º ou 9º episódio eu já tinha deixado de me importar pro rumo que a trama estava tomando, e até porque ela não estava indo para lugar nenhum. A série não troca de marcha, não acelera, não desenvolve. E esse é o problema padrão de todas as séries da Netflix com mais de 8 episódios. Os roteiristas não têm conteúdo suficiente e precisam encher linguiça, botar água no feijão, muita água, para fazer a história render. E o preço disso é a paciência do espectador. O enredo não é ruim e lida de maneira interessante com os problemas pessoais dos personagens da trama. Mas o desenvolvimento de Jessica Jones é terrível, sem graça, aguado, sem sabor. A história, se não fosse enrolada, se não enchesse o saco de quem assiste, poderia ser ótima. A dinâmica entre a Jessica e a mãe dela é ótima, mas cansativa. Tem episódios bons pelo meio, se a gente não se importar com enrolação, até tem. Mas se você pular do 5º pro 9º episódio, é capaz de não perder nada que seja realmente importante dentro do enredo. Eu queria muito que algum maluco na internet pegasse todos os episódios, fizesse um corte estranho, tirasse todos os momentos de enrolação e histórias paralelas que não servem para absolutamente nada e entregasse um filme de 2 horinhas. Aí sim, eu tenho certeza, valeria a pena.